Saudações, esta é a disciplina de Circuitos Elétricos 2, aula 26A. Então, nesta aula 26A, vamos estudar sobre análise de sistemas, uma introdução. Então, os dois primeiros tópicos que vamos estudar são os parâmetros de impedância, ZI de entrada e ZOUT, Z de saída. Impedância de entrada e impedância de saída. Os ganhos de tensão, AV, NL, AV e AVT. Os objetivos dessas três aulas, 26A, B e C, são conhecer e apreciar a análise de sistemas integrados, aprender a determinar os parâmetros de impedância, admitância e híbridos para qualquer sistema elétrico ou eletrônico. Além disso, entender como usar os parâmetros de um sistema para determinar a impedância de entrada e de saída e os ganhos de tensão e de corrente. Entender o efeito de um estágio sobre o outro em um sistema em cascata. Introdução. O número crescente de sistemas integrados nos campos da eletricidade, da eletrônica e da computação torna necessário a introdução de pelo menos algumas noções de análise de sistemas nos currículos de cursos introdutórios. Embora o tratamento oferecido nesta aula seja essencialmente superficial, o texto apresenta vários termos e técnicas importantes empregados na abordagem de análise de sistemas. O uso crescente de sistemas integrados é bastante compreensível quando consideramos suas vantagens: menor tamanho, configurações sofisticadas e testadas, menor tempo de fabricação, menor custo comparado a configurações discretas, entre outros. O uso de qualquer sistema integrado está limitado somente à utilização adequada dos terminais disponibilizados no sistema. Não é possível ter acesso à sua estrutura interna, eliminando assim a possibilidade de manutenção nesse local. A unidade, por exemplo, LM386N, que aparece na figura aqui abaixo, é um amplificador de áudio de baixa tensão popular, fabricado pela National Semiconductor Corporation. Então aqui ele o tamanho dele comparado a uma moeda, E aqui o tamanho dele ampliado aqui, ele tem alguns terminais, Provavelmente 8 terminais. O tamanho real aparece na figura A, ou seja, aqui comparado a um cent aí de dólar, provavelmente. Uma imagem ampliada na figura B e a construção interna na figura C, ou seja, podemos observar aqui que o componente é formado por diversos componentes, esse semicondutor, esse circuito aqui integrado é formado por diversos transistores e resistores, integrados em um chip pequenininho. Então aqui temos, por exemplo, um transistor TBJ, aqui outro transistor TBJ. Então são uma série de transistores aqui, TBJ, vários, e os terminais, vários terminais aqui, terminal aqui, bypass, terminal de saída aqui, um ground aqui, um terminal de entrada aqui, um ganho aqui, outro ganho aqui, Então temos outra entrada aqui, com menos. Então é constituído, por resistores também, alguns resistores. Então é um componente bem complexo. Observe que ela contém muitos dispositivos eletrônicos e uma série de resistores com um número muito
limitado de conexões de terminal. O resultado é que o acesso aos elementos internos é impossível, né, individualmente a cada um. E o controle é oferecido somente por 8 pinos externos, como mostra, né, o diagrama aqui. Então agora podemos ver, né, a representação e a identificação de cada terminal. Então, Dual Inline e Small Outline Package. Então temos aqui o terminal 1, que é um terminal de ganho, terminal 2, que é um menos entrada, terminal 3 mais entrada, aqui um ground, que é o aterramento, terminal 8, que é um ganho, terminal 7, que é um bypass, né, que passa através, né? Aqui o 6, um VS, e aqui um V de saída. Então, temos a identificação desse componente, um LM386. Os terminais 1 e 8, esse terminal aqui 1 e o terminal 8, são usados para controlar o ganho. Se ficarem abertos, o ganho do amplificador é 20. Mas se for acrescentado um capacitor ou uma combinação capacitor-resistor, né, RC, em série entre esses dois terminais, o ganho pode chegar a um máximo de 200. A tensão fornecida é conectada ao pino VS, aqui está o VS, pino 6, normalmente está entre 6 e 12 volts. E a dissipação do circuito é cerca de 1,25 watt. Para o intervalo das tensões VS, a corrente contínua a partir da fonte varia entre 4 mA e 8 mA. A impedância de entrada é cerca de 50 kΩ, de modo que um sinal aplicado de 12,5 mV resultará em uma corrente de entrada de cerca de 0,25 mA. Um projeto de áudio relativamente simples, com um ganho de 200, aparece aqui então na figura abaixo, com a entrada aplicada ao terminal 3 e outro terminal de entrada aterrado. Então observe, né, que aqui esse é o componente representado aqui na forma de um amplificador, né, o LM386. Então note que aqui o terminal 2 foi aterrado, foi aplicada aqui uma tensão de entrada em um potenciômetro, né, para variar o valor da tensão de entrada aqui na entrada 3. Aqui o terminal 6 é a fonte de alimentação do dispositivo. Então é um dispositivo ativo, né? Por quê? Porque ele exige uma fonte externa. Então observe que precisa de uma fonte externa e aqui ela está aterrado a princípio, né? Para fazer com que todos os transistores funcionem de forma adequada. Então entre o terminal 1 e 8 foi colocado aqui um capacitor, poderia ter colocado também, né, um resistor, segundo ele mesmo disse, né? Foi colocado aqui um capacitor de 10 microfarad. Aqui um bypass, aqui está indicando que pode ser aterrado no terminal 7. E na saída foi colocado aqui um capacitor em série com resistor, provavelmente para fazer uma filtragem do sinal que vai chegar, né, na caixa de som aqui. E esse capacitor também para filtragem. Provavelmente aqui 250 microfarad e aqui a caixa de som, né, ou um dispositivo sonoro aí. É claro que em muitos projetos vários desses terminais aqui não são mostrados, né, apenas os que interessam, os de entrada e saída, geralmente, né, os outros são ignorados. O potenciômetro de 10 kΩ na entrada controla o nível do sinal aplicado e a saída é conectada a um alto-falante de 8 ohms. Então aqui temos o potenciômetro, como eu falei.
por meio de um capacitor de 250 microfarad. Esse aqui. O capacitor de 250 microfarad oferece isolamento da carga para as condições de polarização de corrente contínua, ou seja, ele elimina, né, o nível DC que pode chegar à caixa de som, né, ao dispositivo sonoro do amplificador, mas é basicamente um curto-circuito para as frequências de áudio, de modo que o sinal de corrente alternada desejado possa chegar ao alto-falante. A combinação resistor-capacitor do capacitor de 0,05 microfarad, esse aqui embaixo, essa combinação resistor-capacitor, e a resistência de 10 ohms, é um caminho de proteção para picos de alta frequência indesejados de qualquer ação de comutação em torno do amplificador e sinais de alta frequência indesejados apanhados pelo amplificador ou amplificados pelo amplificador. Em frequências maiores que o intervalo de áudio normal, o capacitor de 0,05 microfarad, esse aqui, pode ser aproximado por um curto-circuito, né, fornecendo um caminho de descarga para o sinal indesejado. O resistor de 10 ohms garantirá que a carga não fique em curto em altas frequências, como essa. A operação básica do amplificador ficará para os cursos de eletrônica. Porém, por enquanto, observe o fato de que o acesso aos componentes internos é bastante limitado e o uso do dispositivo precisa ser projetado usando-se apenas os terminais de acesso fornecidos. As datasheets, né, oferecem muitas informações sobre a estrutura interna e os níveis de tensão, corrente, resistência e potência associados ao uso típico do amplificador. Então, esta aula oferecerá uma introdução ao modo como trabalhamos com sistemas em que o acesso à estrutura interna é limitado. Ou seja, podemos, né, usar essas técnicas para fazer engenharia reversa aí, né, de dispositivos encontrados aí, né, ou para espionagem de engenharia, fazer uma engenharia reversa dos dispositivos aí fabricados. Mas o Brasil está muito fraco nisso, né, fazer engenharia reversa, seja militar, seja civil, seja nas universidades, né. Deveríamos, né, ter essa capacidade aí de fazer engenharia reversa de todos os equipamentos aí mais importantes importados, né, principalmente. Um dos objetivos da análise de sistemas é o desenvolvimento de modelos de 2, 3 ou mais portas, pares de terminais para dispositivos, sistemas e circuitos. Então, nesta aula, vamos enfatizar o estudo das configurações que mais frequentemente são objeto das técnicas de modelagem. O sistema de 2 portas ilustrado aqui na figura abaixo, por exemplo, temos aqui uns sistemas de 2 portas, ou seja, 2 terminais aqui na esquerda e 2 terminais na direita. Então aqui temos um dispositivo ou um sistema ou estrutura, né? Quase que uma caixa preta, né? Ou seja, a teoria aí de Thevenin, por exemplo, simplificar um sistema grande, né, a partir ou apenas com 2 elementos de circuitos elétricos, por exemplo, uma fonte de Thevenin, né, e um R de Thevenin. E aqui vamos avançar essa técnica, né, para sistemas mais complexos e uma modelagem mais complexa, né, do que um circuito de Thevenin, por exemplo, ou de Norton. Observe que a figura abaixo existem 2 portas de interesse, cada uma constituída por um par de terminais. No caso de alguns dispositivos, o circuito de 2 portas visto na figura abaixo
pode ser desenhado como mostra a figura A. Essa figura A aqui, da direita abaixo, simplesmente colocando os terminais 1 e 2 em comum, que é o caso particular dos circuitos de duas portas em geral. Então, no caso de um transformador, né, se o terra da entrada for conectado ao terra da saída do transformador, né, monofásico, por exemplo, então esses dois terminais aqui vão virar, por exemplo, só um, né, só um terminal, pode ser representado com apenas um. A figura B ao lado mostra um circuito com uma única porta e um circuito de múltiplas portas. Então temos aqui um com única porta, configuração de porta única, e um aqui com várias portas de entrada, né, ou saída. O primeiro sistema já foi analisado em outras aulas destas disciplinas de circuitos elétricos, enquanto o segundo será examinado rapidamente nesta aula. Porém, um estudo mais aprofundado terá de aguardar um curso mais avançado. Na parte final desta aula é apresentado um conjunto de equações e, subsequentemente, de circuitos que permitem modelar o dispositivo ou sistema representado pelo diagrama de blocos visto na figura ao lado. É claro que é na aula C, né? Na 26C, e não nesta 26A. Ou seja, podemos construir um circuito que apresente as mesmas características do ponto de vista de terminais que o circuito original. Então, podemos substituir um circuito simples, né, por um circuito às vezes muito complexo, fazendo uma modelagem e às vezes replicando aquele comportamento daquele circuito para um circuito muito mais simples e mais barato, que pode resolver, né, questões aí complexas ou funcionar por muito tempo em uma máquina, né, ou dispositivo. Na figura ao lado, por exemplo, um transistor aparece ligado a 4 terminais. Então, podemos observar, né, aqui temos 2 terminais. Então, o primeiro terminal chega à base do transistor bipolar de junção aqui, TBJ. E aqui na saída do outro lado temos 2 terminais também. Sendo que aqui é do coletor, né, terminal do coletor. E aqui do emissor, sendo que esses 2 terminais aqui de baixo são interconectados. As análises que se seguem permitirão encontrar uma combinação de elementos de circuito que se comporte de maneira semelhante ao transistor dentro de uma certa faixa de condições de operação. Métodos como o da análise de malha e de nó poderão então ser usados para determinar os parâmetros desconhecidos. Então aqui temos, né, um transistor como um sistema de 2 portas. Os modelos, quando reduzidos às suas formas mais simples, conforme determinam suas condições de operação, também permitem estudar o comportamento dos dispositivos sem a necessidade de cálculos matemáticos extensos. Em outras palavras, uma pessoa experiente é capaz de utilizar os modelos para analisar a operação de sistemas complexos com relativa facilidade. Os resultados, na maioria dos casos, podem ser apenas aproximados, mas a possibilidade de obtê-los rapidamente, com pouco trabalho, torna esse tipo de abordagem extremamente compensadora. Então, nesta aula, a análise está limitada a sistemas lineares com parâmetros fixos de elementos bilaterais. Para a configuração com 2 portas, são definidos 3 conjuntos de parâmetros, denominados parâmetros de impedância, Z, de admitância, Y, e híbrido, H. A tabela ao lado mostra a relação entre
os três conjuntos de parâmetros. Então, temos essa tabela, que ela vai ser apresentada novamente lá na aula 26C, né, no final. Os parâmetros de impedância ZI e ZO, ou seja, Z de input, impedância de input e impedância de output, de entrada e saída. Os sistemas de duas portas, ilustrados na figura abaixo, aqui, ZI é a impedância de entrada entre os terminais 1 e 1', esse terminal aqui 1 e 1', e representamos desta forma aqui o Z de input, ou seja, o Z visto pelos terminais, né, esses terminais aqui de entrada. E o terminal ZO, ou seja, a impedância de output, é a impedância de saída entre os terminais 2 e 2', ou seja, a impedância vista aqui pela saída. No caso de sistemas com várias portas, podemos definir um valor de impedância entre dois terminais quaisquer, adjacentes ou não, do circuito. Então, aqui temos essa definição de ZI e ZO, Z de output. Então, claro que temos aqui outras informações, como a tensão de entrada, EI de input, aqui a corrente que entra pelo terminal, I de input, a corrente aqui que entra pelo terminal 2, I de output, e também aqui a tensão na saída desse sistema, né, de duas portas. A impedância de entrada é definida pela lei de Ohm da seguinte maneira. Então, a impedância aqui, ZI é igual à tensão de entrada, essa tensão aqui, EI, ou a força eletromotriz de entrada, né, dividido pela corrente de entrada, II, e é dada, claro, em ohms, sendo que a corrente I minúsculo, o resultado da aplicação de uma tensão EI, da tensão aplicada aqui através de uma fonte, né, para experimentação ou, né, quando o sistema está funcionando com valores nominais de entrada. A impedância de saída, ZO, essa aqui, ZO, Z de output, é definida como sendo a tensão de saída, essa aqui, ZO, EO, dividido pela corrente de saída, IO, I de output, como condição quando a tensão de entrada for igual a zero, ou seja, essa tensão de entrada aqui tem que ser colocada a zero, ou seja, temos que curto-circuitar esses terminais aqui para, né, calcular a tensão, a impedância Z de saída, ZO, que é dada também em ohms, sendo que a corrente IO de saída, o resultado da aplicação, né, ela é consequência da aplicação de uma tensão na saída com valor, né, EO aos terminais de saída com tensão, né, com a fonte de tensão de entrada colocada a zero, ou seja, como se diz, matamos a fonte aqui na entrada através da substituição dela por um curto-circuito. Observe que I, ou seja, a corrente na entrada aqui, e a corrente IO, a corrente aqui na saída, são definidas como correntes que entram no sistema. Essa convenção é usada em vários métodos de análise de sistemas para evitar a preocupação com o sentido real das correntes e também para definir as impedâncias ZI e ZO como grandezas positivas nas equações A e B, que usamos aqui, né, os valores desses valores, né, das tensões e correntes para calcular os valores das impedâncias. Se a corrente de saída fosse escolhida para sair do sistema, a impedância de saída
na equação B, nessa aqui, seria sinal, né, teria sinal negativo, né? Então, por isso que não adotamos, né, essa convenção. E quando aqui a tensão de entrada é igual a zero. Um arranjo experimental usado para a determinação do Z de entrada para quaisquer dos terminais de entrada é visto na figura abaixo. Então aplicamos aqui uma fonte e um resistor aqui em série, pode ser a própria resistência interna da fonte, né? E aqui a fonte de tensão é G. O valor do resistor auxiliar, aqui no caso ele escreveu como RS, deve ser suficientemente pequeno para não perturbar o funcionamento do sistema sob análise aqui, né, sob identificação, ou deve ter um valor que necessite de fonte de tensão EG de valor muito alto para se obter o valor desejado, né, na tensão de entrada aqui nos terminais do sistema, né, sobre análise. Em condições de operação, a tensão entre os terminais RS, aqui, a tensão aqui sobre os terminais, né, do resistor RS, é a diferença de tensão entre a tensão da fonte e a tensão na entrada do sistema. Então, é claro que a tensão sobre RS, então é esse aqui, VRS. Então, é a diferença de tensão, claro, né, pela análise nodal, a diferença de tensão entre a tensão aqui medida para o nó terra aqui, né, menos a tensão medida para o nó terra aqui, que é a tensão EI, que obtemos então a tensão VRS. E a corrente no resistor auxiliar é, então a corrente no resistor IRS é a tensão sobre ele, VRS sobre RS. Mas como eu disse aqui, a tensão sobre o resistor RS é a tensão da fonte menos a tensão na entrada do sistema, né, de duas portas, dividido pela resistência RS. Como podemos também notar, a corrente do resistor é igual à corrente de entrada, né? Corrente de entrada aqui no sistema RI é igual porque esses elementos estão em série. Portanto, podemos então agora determinar o valor de ZI como sendo o valor da tensão medido nos terminais de entrada aqui, o EI, dividido pela corrente I. Ou também podemos utilizar a corrente medida, né, no resistor, porque elas estão em série. Entretanto, devemos usar a tensão na entrada do sistema, não podemos usar a tensão da fonte G. À medida que avançamos no estudo dessa aula, tenha sempre em mente que não podemos usar um ohmímetro para medir a impedância de ZI de entrada e ZO de saída, pois estamos lidando com sistemas que funcionam com corrente alternada e cujas impedâncias, portanto, podem depender da frequência do sinal aplicado. Os ohmímetros podem ser usados para medir resistências em circuitos de corrente alternada ou corrente contínua, mas esses medidores só devem ser empregados em circuitos desenergizados, cuja fonte de energia é uma pilha ou que gera tensão contínua, né? Então esses equipamentos têm uma pilha geralmente dentro. Então ele é um sistema ativo, né? Não é um sistema passivo, né? Como podemos usar aí um voltímetro ou amperímetro analógico, né? Que não tenha pilha. Então não podemos usar ele aqui porque, né, ele pode inclusive talvez, né, sofrer algum dano, alguma coisa assim, ou se afetar o próprio circuito que está funcionando. Além disso, esse sistema, né, ele, embora estejamos aplicando uma tensão aqui para medir os parâmetros,
ele também pode ter fontes extras, né, que não estão aparecendo aqui nos terminais, como vimos lá, né, naquele amplificador de áudio. Anteriormente ele tem fontes extras que às vezes não são mostradas no modelo, né? Um analisador de impedância, como mostrado na figura abaixo, pode medir o módulo da impedância e o ângulo em uma faixa ampla de frequência. Então aqui temos um analisador de impedância, né, que tinha no laboratório, né, da Universidade Federal de Goiás, lá, do professor Adalberto. Tinha lá um analisador de impedância que tinha, né, a funcionalidade de calcular, né, e medir as impedâncias variando a frequência, né, para uma faixa ampla de frequência. Era um dispositivo muito interessante, né, e sofisticado. A impedância de saída ZO, ou seja, Z de output, pode ser medida com auxílio do circuito da figura abaixo. Observe que novamente é usado um resistor auxiliar, aqui RS, e que a tensão aplicada é G, essa aqui, deve estabelecer as condições típicas de operação. Note também que o sinal de entrada tem de ser zero, então por isso a tensão aqui aplicada na entrada EI é igual a zero, ou seja, curto-circuitamos aqui, né, os terminais para que tenha tensão zero na entrada. Conforme define, né, a equação aqui ao lado, ela fala que para fazer o cálculo temos que colocar aqui como condição, né, a tensão de entrada igual a zero. A tensão no resistor auxiliar, então, é dada por a tensão da fonte menos a tensão aqui medida nos terminais. Então, é a tensão aqui sobre o resistor RS. E a corrente no resistor pode ser calculada, né, dessa forma aqui, como fizemos para a entrada. Então, IRS, nesse caso, é a tensão do resistor sobre RS, que é igual à tensão na fonte menos a tensão de saída aqui, que é esse valor EO, que é a tensão de saída dividido pela resistência do resistor aí auxiliar. E a corrente agora, novamente, a corrente IO é igual à corrente que atravessa o resistor, porque estão em série, né, esse terminal e o resistor auxiliar RS. E então podemos calcular a impedância de saída como sendo a tensão de saída dividido pela corrente de saída, assim como fizemos lá para a entrada, ou a tensão de saída dividido pela corrente do resistor, porque elas estão em série. Na maioria dos casos, a impedância de entrada e a impedância de saída são resistências puras que resultam em um ângulo de fase nulo para as duas impedâncias. Assim, elas podem ser medidas com a ajuda de um multímetro digital e um osciloscópio. Por exemplo, tanto no caso da impedância de entrada como no caso da impedância de saída, a tensão sobre o resistor auxiliar pode ser medida diretamente usando-se um multímetro digital, juntamente com a tensão da fonte EG, a tensão aqui da entrada EI e a tensão da saída EO. A corrente em cada caso pode ser calculada usando-se a lei de Ohm e o valor da impedância utilizando-se as equações ao lado, né, que já mostramos. Usar essas equações, né, para calcular o Z de entrada e o Z de saída. Se usarmos um osciloscópio, temos de prestar muita atenção à necessidade de um aterramento comum. Por exemplo, na figura abaixo, já vista, a tensão é G aqui da fonte e a tensão EI aqui de entrada do sistema.
podem ser medidos usando-se o osciloscópio, pois possuem um ponto comum ou de ground aqui. Se tentarmos medir a tensão VRS, essa tensão aqui do resistor auxiliar, diretamente com o ground do osciloscópio no terminal de entrada superior de EI, por exemplo aqui, provocaríamos um curto-circuito entre os terminais de entrada do sistema devido ao fato de a fonte e o osciloscópio estarem conectados em um ground, né, comum, ou GND aqui comum, o terra comum. Já abordamos inclusive, né, esse problema aí em outras aulas aí. Quando a impedância de entrada do sistema é curto-circuitada, a corrente I de entrada e pode atingir valores perigosos, essa corrente aqui, porque ela está curto-circuitada, pois a única resistência presente no curto de entrada é o resistor auxiliar RS, ou seja, aqui é a única resistência presente lá do outro lado, né, lá na fonte. Se usarmos um multímetro digital para não termos de nos preocupar com esse tipo de problema, teremos de nos assegurar de que o instrumento é capaz de funcionar corretamente dentro da faixa de frequência de interesse. Muitos instrumentos comerciais estão limitados em alguns kHz, mas se a fonte aqui aplicada for MHz, GHz, não podemos, claro, utilizar um multímetro comum aí, né, para fazer análise desse sistema aí, essa caixa preta, né, pode-se dizer. Quando o ângulo de fase da impedância de entrada é diferente de zero, não é uma resistência pura, né? Ou seja, não é resistência pura, não é possível usar um multímetro digital para medir a componente reativa nos terminais de entrada. O módulo de impedância total estará correto se for medido da maneira descrita anteriormente, mas o ângulo a partir do qual as componentes resistivas e reativa poderiam ser determinadas não estará disponível. Caso seja usado um osciloscópio, as conexões devem ser feitas como mostra aqui a figura, né, para evitar o problema, né, de um curto-circuito aterrando, né. Então, tiramos o resistor aqui auxiliar de cima e colocamos aqui embaixo, porque assim temos aqui um ponto, né, que podemos conectar a ponteira preta do osciloscópio aqui de terra e não causar um curto-circuito. E aqui conectar a ponteira vermelha e podemos então determinar aqui a tensão, né, sobre esse resistor RS auxiliar e a partir dessa tensão calcular a corrente, né, que passa por essa malha aqui, né, essa corrente de entrada que vai ser a mesma que passa lá em cima. Então a corrente pode ser determinada tanto medindo aqui embaixo ou lá em cima, né? Mas para efeitos de segurança do osciloscópio usamos, né, o resistor auxiliar aqui na parte de baixo. Também a outra ponteira do outro canal podemos usar aqui a ponteira preta aqui também no terra, assim garantindo que não haja um curto-circuito nas ponteiras do osciloscópio e a ponteira vermelha aqui do mesmo canal, do canal 1. Então esse é o método de conexão, né, para garantir a segurança do osciloscópio e não queimar, para, né, determinar a forma de onda e a corrente do sistema aqui, né, a corrente de entrada. As tensões da fonte EG, essa aqui, e VRS, que é a tensão agora no resistor aqui, podem ser mostradas simultaneamente na tela do osciloscópio, o que permite determinar o ângulo de fase entre elas. Como a tensão no resistor e a corrente II de entrada, em cima e embaixo aqui, que são as mesmas, estão em fase,
O ângulo medido será também o ângulo de defasagem, né, entre a tensão da fonte e a corrente de entrada, ou seja, esse ângulo está associado ao fator de potência, né? O ângulo em que estamos interessados é o ângulo entre a tensão de entrada aqui do sistema, não da fonte, né, e da corrente II, e não o ângulo entre a fonte de tensão, né, aqui usada para o ensaio, e a corrente de entrada do sistema. Mas como RS, ou seja, a resistência auxiliar em geral é pequena, podemos considerar que a queda de tensão que ocorre no resistor ali auxiliar, RS, é tão pequena em comparação com a tensão da fonte, que podemos considerar que a tensão da fonte é igual à tensão de entrada EI, praticamente igual. Usando os valores de pico a pico ou RMS medidos com o osciloscópio e o valor de ângulo de fase, é possível calcular o módulo e o ângulo da impedância de entrada EI e, portanto, suas componentes resistiva e reativa, usando algumas relações geométricas básicas, né, lá dos circuitos elétricos. A natureza reativa, ou seja, indutiva ou capacitiva, da impedância de entrada pode ser determinada quando o ângulo entre a tensão de entrada e a corrente de entrada for calculado. No caso de um osciloscópio de duplo traço, se a tensão da fonte de entrada, que é usada para o ensaio EG ou IEG, estiver adiantada em relação à tensão do resistor auxiliar, a tensão de entrada adiantada em relação à corrente de entrada, por conseguinte, o circuito é indutivo. Caso a tensão da fonte de entrada esteja atrasada em relação aqui à tensão sobre o resistor, o circuito é capacitivo. Para determinar o ângulo de fase associado à impedância de saída, temos de conectar o resistor auxiliar ao terminal de baixo, né, terminal de baixo, para que ele e a fonte EG tenham uma conexão ground, né, ou de terra em comum. Assim, usando a aproximação matemática aqui, como sendo a tensão da fonte usada no ensaio igual à fonte de saída, poderemos determinar o módulo e o ângulo de fase também da impedância de saída. Então, vamos a um exemplo, o exemplo 1. Dados os resultados das medidas executadas, usando-se um multímetro digital no sistema de duas portas mostrado na figura abaixo, determine a impedância de entrada ZI do sistema, sabendo-se que ela é puramente resistiva. Então, podemos notar que temos uma fonte aqui aplicada, né, que é usada com a tensão de 100 mV. Temos uma resistência auxiliar aqui de 100 ohms. E aqui o sistema que queremos, né, determinar os parâmetros dele. Então, temos uma tensão aqui medida EI, que é a tensão de entrada, de 96 mV, ou seja, houve uma queda de tensão, né, quando a corrente circulou e chegou até o sistema de duas portas. Queremos determinar essa impedância de entrada. Então, usando os valores, né, dados aqui, então a tensão sobre o resistor de entrada de 100 ohms é igual à tensão da fonte de 100 mV menos a tensão medida na entrada aqui do sistema, que dá então 100 mV menos 96 mV,
que dá uma queda de tensão de 4 mV, né, sobre o resistor RS ou no resistor RS. Então a corrente agora que passa pelo resistor pode ser determinada, né, pela relação entre a sua tensão dividido pela sua resistência. Então vamos obter 40 microampere, que é igual à corrente de entrada do sistema, né, porque eles estão em série. Então agora, a partir desses resultados, podemos calcular a impedância de entrada ZI. Então ZI é igual a essa resistência de entrada, porque o sistema é puramente resistivo, que é igual à tensão de entrada, que é 96 mV, que está aqui, dividido pela corrente de entrada, que é 40 microampere, que foi calculado aqui. Então dá uma resistência de entrada de 2,4 kΩ. Então note que a resistência de entrada do sistema é bem maior do que a resistência auxiliar aqui, né, que foi usada para ajudar no ensaio, né. Exemplo 2. Então, usando os resultados das medidas executadas com o multímetro digital em um sistema de duas portas mostrado na figura abaixo, determine a impedância de saída ZO do sistema, sabendo que ela é puramente resistiva. Agora que o resistor auxiliar tem 2 kΩ, a tensão aqui na fonte é de 2 volts, e a tensão medida aqui na saída foi de 1,92 volt. Então queremos assim determinar a impedância ZO, que é a saída do sistema, e aqui foi curto-circuitado o terminal de entrada, né? Então aqui tem 0 volt, conforme determina, né, o método de ensaio. Vamos à solução. Então agora o primeiro passo é calcular a tensão sobre o resistor auxiliar aqui, RS. Então a tensão sobre ele é a tensão da fonte, de 2 volts, menos a tensão medida na saída, EO, de 1,92 volt. Então, fazendo a subtração, 2 menos 1,92, temos uma tensão de 0,08 volt. Ou podemos escrever também como sendo 80 mV. Então, agora podemos determinar a corrente de saída IO, que é igual à corrente que atravessa, né, que passa o resistor auxiliar RS, também, que é igual à tensão sobre o resistor auxiliar, dividido pela resistência RS. Como a tensão calculada é de 80 mV aqui, basta dividir por sua resistência de 2 kΩ. Fazendo essa divisão, podemos obter o valor de 40 microampere ou 40 microamperes. Então, a partir desse resultado, podemos calcular a impedância de saída ZO. ZO, portanto, como sabemos pela definição, é a tensão de saída EO dividido pela corrente de saída IO. Como a corrente de saída é de 40 microamperes, então basta fazer essa divisão de 1,92 dividido por 40 microamperes, vamos obter uma impedância de saída de 48 kΩ, ou seja, uma impedância, né, bem maior do que a impedância que é usada, né, para auxiliar nesse ensaio. Exemplo 3. As características de entrada do sistema mostrado na figura aqui abaixo são desconhecidas. Usando os resultados das medidas feitas com um osciloscópio, mostrados na figura B, que ainda vou mostrar, né, no próximo slide, calcule a impedância de entrada do sistema. Caso ela tenha uma componente reativa, determine seu módulo
verifique se o circuito é indutivo ou capacitivo. Então, colocamos aqui o canal 1 de um osciloscópio para medir a tensão da fonte. E essa fonte, podemos notar que é 50 mV, ângulo zero, PP, né, de pico a pico aqui, a princípio. E o canal 2 foi utilizado para medir a tensão sobre o resistor auxiliar aqui, que está sobre aqui a resistência de 10 ohms. Então queremos determinar essa impedância de entrada baseando-nos nesses resultados. Então aqui estão os gráficos da tensão EG, que é da fonte, e a tensão sobre o resistor auxiliar RS. Então temos aqui a indicação da sensibilidade vertical do osciloscópio EG de 10 mV por divisão e a sensibilidade horizontal, né, do tempo, sensibilidade vertical. Os dois são sensibilidade vertical, na verdade, né? Na verdade aqui não mostrou a sensibilidade horizontal. Aqui mostrou a sensibilidade horizontal separadamente, um ajuste diferente, né, na escala diferente para cada dos canais, né? Então, para o canal que mede a tensão EG, tem 10 mV por divisão, e a que mede a tensão agora do resistor é 1 mV por divisão. Então, preste bem atenção aí que não mostrou aqui a sensibilidade horizontal, né, do tempo. Apenas indicou aqui o ângulo, que daqui até aqui tem o ângulo de 150 graus. Podemos notar que existe uma defasagem angular, né, entre os dois sinais. Então, podemos notar, né, que aqui passa pelo zero e aqui o outro passa pelo zero aqui. Então, a tensão da fonte, né, EG, está adiantada com relação à tensão do resistor aqui, né, medida no resistor. Uma das conclusões que podemos ver. As amplitudes também podemos ver que o valor da tensão VRS, ou seja, sobre o resistor, tem aqui uma divisão, né, de amplitude, né, e pico a pico 2 divisões. Então podemos dizer que tem amplitude de 1 mV de amplitude, né? Já a tensão da fonte EG tem 2 divisões mais aí meia, né? 2 divisões e meia aproximadamente de amplitude. Então, como tem 2 divisões e meia, temos que multiplicar por 2,5, né? O valor de 10 aqui da sensibilidade, 10 mV. Então, vai dar aproximadamente 25 mV de amplitude, né, esse sinal. O ângulo aqui está mais difícil de determinar o valor, mas 150 graus deve ter uma defasagem aproximadamente aí de 30 graus, né? 30 graus a defasagem angular entre os dois, entre as duas tensões. Soluções. Então, vamos às soluções. Então, o módulo da impedância de entrada ZI pode ser obtido observando, né, os valores agora da corrente. I de pico a pico, que é igual a IR do IRS, que é igual à tensão, né, que foi medida lá no osciloscópio, que vimos que a tensão lá de pico a pico era de 2 mV, porque a amplitude era de 1 mV, então lá o valor de pico a pico era de 2 mV, e a resistência aqui de 10 ohms, então o valor da corrente que podemos calcular é de 200 microamperes. A impedância então de entrada ZI é igual à tensão de entrada EI dividido pela corrente EI, que pode ser aproximado, né, para o valor da tensão da fonte EG
dividido pela corrente. Como a fonte apresenta 50 milivolts de pico a pico, né? Lembre-se que era 25 o valor da amplitude, né? Milivolts, e pico a pico 50. Então 50 dividido por 200 microamperes, então a impedância de entrada do sistema é de 250 ohms. Agora, fase de ZI, analisando a fase agora da impedância de entrada, né? A diferença entre a fase, observando lá no osciloscópio, EG, e da tensão do resistor, né? Ou entre a corrente do resistor, que é igual à corrente de entrada, né? Porque elas estão aqui em série, então 180 graus menos 150 graus, então é igual de 30 graus, como eu havia falado, né? Com EG, como a tensão EG da fonte está adiantada em relação à corrente, portanto o sistema é indutivo. Assim, podemos escrever a impedância de entrada como sendo 250 ohms, ângulo de 30 graus. Ou na sua forma aqui retangular, né, calculando aqui o componente real, né, da impedância, o resistor, multiplicando 250 pelo cosseno de 30 graus. Né? E aqui o valor imaginário mais J, e o 125 que é obtido pelo 250 vezes o seno de 30 graus, que é o R mais JXL. Então aqui o valor de 125, né, é a reatância XL do indutor, né, que modela o sistema aí de duas portas. Vamos analisar agora os ganhos de tensão AV, NL, AV e AVT. O ganho de tensão para o sistema de duas portas, visto na figura abaixo, é definido como sendo AVNL é igual à tensão de saída, aqui dividido pela tensão de entrada. Esse é o ganho, aqui definido como sendo AV, que é ganho de tensão, NL. NL é o ganho sem carga. Então, NL, né, significa no load, né, no load, nenhuma carga, sem carga. A letra maiúscula A na notação foi escolhida para lembrar a expressão fator de ampliação, enquanto o índice V nos faz lembrar de que lidamos com valores de tensão ou ganhos de tensão. O índice NL revela que o ganho foi determinado sem carga, ou seja, no load. Por isso aqui está escrito, né, AVNL, ou seja, nenhuma carga foi conectada nos terminais da saída aqui. O ganho de tensão sem carga é o normalmente fornecido com os sistemas integrados, já que a carga varia de acordo com a aplicação específica, ou seja, é o valor dado, né, pelo fabricante. O módulo do ganho pode ser determinado usando-se um multímetro digital ou um osciloscópio. Entretanto, um osciloscópio tem de ser usado para determinar a diferença de fase entre as duas tensões. A figura abaixo mostra que foi introduzida uma carga para estabelecer o ganho com carga, que é representado pelo símbolo AV, ou seja, ganho de tensão, né, com carga. É definida por, então aqui AV é o ganho de tensão com carga, é igual a tensão na saída, aqui, dividido pela tensão na entrada, aqui. Entretanto, quando é conectada uma carga RL ou um resistor RL na saída, como podemos ver aqui. Em todos os sistemas de duas portas, o ganho com carga é sempre menor do que o ganho sem carga, ou seja, sempre que há uma carga, né, faz uma
que ocorra uma queda de tensão no sistema, na entrada do sistema, né? E assim o ganho é menor, né? Geralmente o ganho de carga ou ganho em carga, o ganho é menor. Em outras palavras, a conexão de uma carga sempre reduzirá o ganho para um valor abaixo, né, daquele do ganho sem carga, NL, né, no load. Existe um terceiro ganho de tensão que pode ser definido em sistemas como o da figura aqui abaixo, em que a fonte de tensão possui uma resistência interna, situação que ocorre com frequência em sistemas eletrônicos. Então, o ganho total do sistema é representado pela letra AVT e definido como sendo AVT para o sistema aí que inclui uma resistência interna é igual à tensão de saída dividido pela tensão EG, que é a tensão aqui da fonte. Esse é o ganho de tensão a partir da fonte EG, né, usada para fazer o ensaio, até os terminais de saída EO, devido à queda de tensão na resistência interna da fonte. Então, o ganho de tensão total, AVT, é sempre menor do que o ganho de tensão com carga, ou do ganho de tensão sem carga, ou AVNL. Se expandirmos a equação ao lado, já mostrada na forma, então aqui temos a equação ao lado, AVT, que acabamos de mostrar, podemos escrever da seguinte forma: AVT é igual a tensão EO, ou EO dividido por EG, que é igual a tensão EO dividido por EG, aqui, que é igual a 1 aqui. Esse 1 é o elemento neutro da multiplicação, pode ser substituído pela divisão entre a tensão de entrada pela tensão de entrada, né? Porque como aqui o valor da entrada pela entrada é igual a 1, então pode ser substituído dessa forma. Então podemos agora inverter a ordem, né? A ordem aqui, passar esse aqui para deixar esse aqui nesse lugar mesmo, né? E esse outro EI nesse mesmo lugar, entretanto inverter embaixo. Então passar esse aqui EI aqui embaixo para o lugar do EG, e então vamos obter a seguinte expressão: E de saída dividido por EI e o E de entrada dividido por EG. Então esse primeiro termo aqui, né, ele já tem um nome, que é justamente o AV. Então, conhecendo o valor de AV, podemos obter o AV total, bastando multiplicar, né, o valor aqui do ganho AV pela tensão de entrada, dividido pela tensão da fonte, ou seja, com carga. E então também podemos escrever aqui o valor do ganho, né, total aí, igualando o AVNL, que é o sem carga, vezes a tensão de entrada do sistema dividido por EG, no caso o ganho sem carga, né? Então com esse truque matemático aí podemos converter um tipo de ganho em outro, né? Apenas, né, fazendo um pequeno ajuste aqui, multiplicando pela tensão de entrada pela tensão da fonte EG, no caso do ganho aqui sem carga. Vamos a partir disso obter os ganhos, né, aqui, os ganhos totais a partir, né, do ganho aqui com carga normal e aqui sem carga.
A relação entre a tensão de entrada e a tensão da fonte pode ser determinada a partir da figura abaixo. Essa figura já mostrada. Se reconhecermos que a tensão de entrada é a tensão na carga ZI e aplicarmos a regra dos divisores de tensão. Então, aqui podemos dizer que o sistema foi substituído, né, por aqui uma impedância ZI, né? Então podemos fazer um divisor de tensão para calcular a tensão EI, né, aqui. Então EI é igual à impedância do sistema, né, ensaiado ou calculado, vezes a tensão da fonte pelo divisor de tensão dividido pelo ZI mais RG. RG aqui no caso está no lugar, né, da tensão, daquela RS, né, da resistência auxiliar. Ou podemos escrever dividindo o EG, né, passando aqui para baixo da tensão de entrada. Então fica EI dividido por EG é igual a Z de entrada dividido pelo Z de entrada mais RG, que é essa resistência aqui. Então, podemos, né, calcular esses valores. E EI sobre EG, podemos notar, né, que esse valor aqui é o mesmo que está aqui, né? Então, a partir desses cálculos aqui, podemos calcular o ganho, né, total, usando o ganho aqui sem carga, né, no load. Substituindo a relação aqui da tensão de entrada pela tensão do gerador ou da fonte, substituindo esses valores né, aqui, podemos obter então as expressões, né? O ganho total é igual ao ganho em carga vezes ZI de entrada dividido por ZI de entrada mais RG, que é essa tensão aqui para o caso com carga. Para o caso sem carga, para calcular o ganho total AVT, basta usar, né, o valor conhecido do ganho de tensão sem carga, multiplicar por ZI, que é a impedância de entrada do sistema, calculada ou obtida, dividido por ZI mais RG, que é o valor aqui onde está, né, a impedância auxiliar. Um modelo equivalente com duas portas para um sistema sem carga, baseado nas definições de impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão sem carga, é mostrado na figura abaixo. Tanto a impedância de entrada quanto a impedância de saída de output foram consideradas resistivas, pois essa é uma situação para a maioria dos amplificadores eletrônicos. Entretanto, tanto a impedância de entrada, ZI, quanto a impedância de saída, Z output, podem ter componentes reativas sem invalidar a equivalência do modelo. Então aqui temos um modelo, né, equivalente para um amplificador de duas portas. Observe que aqui temos aqui uma resistência aqui, né, e uma tensão aplicada EI, e aqui uma fonte dependente. Essa fonte dependente tem uma amplitude AV no load, né, que é o ganho de tensão sem carga, e ela depende da tensão aplicada aqui, né, no resistor de entrada RI. Então aqui está o modelo, né, usando uma fonte de tensão aqui, uma fonte de tensão dependente, que já estudamos sobre isso, só que uma fonte de tensão dependente alternada, né? E aqui a impedância de saída output, que pode ser igual à resistência de output, dependendo do sistema, né?
A impedância de entrada é definida por Z de input é igual a tensão aqui de entrada dividida pela corrente de entrada. E a tensão de saída é O é igual a tensão ao ganho, né, ao ganho de tensão para nenhuma carga, quando não tem nenhuma carga, vezes a tensão de entrada EI, que é o valor dessa fonte aqui, quando não tem nenhuma carga aqui na saída, na ausência de carga, né? Resultando em o ganho da tensão sem carga é igual à tensão de saída dividido pela tensão de entrada EI, conforme definido. A impedância de saída é definida fazendo com que a tensão de entrada seja 0 volt, resultando em o ganho de tensão sem carga vezes a tensão de entrada é igual a 0. Então, aqui fica, né, essa fonte se torna 0 também, tornando possível usar um curto-circuito no lugar da fonte controlada. O resultado que temos é a impedância Z de saída igual a tensão de saída vezes dividido pela corrente aqui de saída de output. Aqui ele colocou como 2, né, mas aqui é o I-O, né, o I de output, conforme definido, estabelecendo assim a validade do modelo. Então aqui é um modelo, né, que pode representar um sistema, né, aí de 2 terminais. Se uma carga for conectada no sistema, como mostra a figura abaixo, como mostra aqui, uma carga RL foi conectada, né, aos terminais. A aplicação da regra dos divisores de tensão resultará em, vamos calcular aqui a tensão de saída EO. Então a tensão de saída EO é igual à resistência RL, que é essa resistência aqui na carga, vezes a tensão da fonte, que é essa tensão aqui, que é dada pelo ganho de tensão sem carga, vezes a tensão EI, que é essa tensão aqui, né? Dividido por RL mais RO. Então, dividido pela soma das resistências, essas duas resistências. Então, podemos determinar aí a tensão de saída. Então, dividindo agora, passando essa tensão de entrada aqui, dividindo ao EO, então vamos determinar a tensão, quer dizer, o ganho de tensão, né, com carga, né? Então é esse o ganho de tensão com carga, que é igual então à expressão aqui de cima, né, sem aqui o EI, né, porque ele passou dividindo. Então vamos ter aí o ganho de tensão sem carga vezes a resistência da carga dividido pela resistência da carga vezes a resistência de saída, né, ou de output, que é essa resistência aqui. Para quaisquer valores de carga, de RL e R de saída, né, para RL ou R de saída RO, a relação RL sobre RL mais RO, que é de saída, tende a ser menor do que 1, fazendo com que o ganho de tensão em carga seja sempre menor que o ganho, né, de tensão sem carga. Além disso, para uma dada impedância de saída, por exemplo, RO, quanto maior a resistência da carga RL, mais próximo estará o ganho com carga do ganho sem carga. Mais próximo o ganho com carga estará mais próximo para esse ganho aqui, né, sem carga. Um método experimental para medir o valor da resistência de saída pode ser desenvolvido
se explicitarmos a impedância de saída RO na equação ao lado já mostrada. Então, se explicitarmos o valor nessa equação, então temos aqui a expressão ganho de tensão em carga é igual a RL dividido por RL mais RO. Então, essa parte aqui, que foi escrita à frente agora, vezes agora o ganho de tensão sem carga, que é essa parte aqui. Ou, então, podemos escrever da seguinte forma, passar multiplicando o RL e o RO, multiplicando aqui ao ganho em carga, que é igual a RL vezes o ganho de tensão sem carga. Fazendo a multiplicação aqui distributiva, vamos expandir, né, a expressão em AV vezes RL mais AV vezes RO, que é igual a RL vezes o ganho de tensão sem carga. Passando para o outro lado da igualdade, o termo AVRO, quer dizer, não, o termo AVRL, com sinal negativo, né? Vamos então isolar o RO, que é o objetivo, né? Isolar a resistência de saída. Então, passando dividindo o ganho aqui de tensão em carga, então a resistência de saída será igual a RL vezes, aqui em evidência, né, AVNL, que é o ganho sem carga, menos o ganho em carga, dividido pelo ganho em carga. Então, podemos agora dividir, né, os valores para simplificar a expressão. Então, a resistência de saída é igual a RL, que é a resistência da carga, vezes o ganho sem carga, dividido pelo ganho em carga, menos 1. A equação acima mostra que a impedância de saída RO de um amplificador, que pode ser determinada medindo-se primeiro o ganho de tensão de saída pela tensão de entrada, sem nenhuma carga, para obter o ganho, né, sem carga, e depois medindo-se o ganho com a carga RL para obter o ganho em carga. Substituindo o ganho sem carga, o ganho em carga e RL na equação acima, obtemos então o valor da resistência de saída RO. Vamos fazer um exemplo 3. Para o sistema visto na figura A, esse sistema aqui, abaixo, usando o amplificador com carga visto na figura B, que ainda não mostrei. Letra A, determine o ganho de tensão sem carga AVNL. Letra B, determine o ganho de tensão com carga AV. Letra C, determine o ganho de tensão com carga, né, o ganho de tensão total AVT. Determine a resistência de saída RO a partir da equação abaixo, né, que acabamos de calcular, que foi mostrada, e compare o resultado com o valor especificado na figura abaixo. Então, na figura abaixo temos então aqui o ganho de tensão sem carga, quando temos uma tensão aqui na entrada de 4 mV, vamos obter uma tensão de menos 20 volts na saída. Então, aqui está a figura B, que, né, eu vou mostrar agora. Então, está aqui uma fonte de tensão, um resistor de 1 kΩ, como sendo o RG. Aqui a impedância de entrada de 1 kΩ, a impedância de saída de 50 kΩ e aqui uma carga de 2,2 kΩ. E aqui o ganho é de
em carga, né? Aqui está a indicação da tensão VL da carga. Soluções. Letra A. Então, vamos determinar o ganho de tensão sem a carga, AVNL. Então, o ganho de tensão AVNL é igual à tensão de saída, aqui no caso menos 20 volts, dividido pela tensão de entrada, no caso 4 mV. Fazendo essa divisão, menos 20 sobre 4 mV, menos 20 volts, né, vai dar um ganho de menos 5.000. Esse é o ganho sem carga. Letra B. Determine o ganho de tensão com carga AV. Então, para o ganho de tensão de carga com carga AV, pode ser determinado da seguinte forma: AV é igual ao ganho de tensão sem carga vezes a resistência de carga, dividido pela resistência de carga, mais a resistência RO. Então, a resistência, né, de saída RO. Então, o ganho sem carga, anotamos aqui, né, menos 5.000, vezes a resistência aqui da carga de 2,2 kΩ, dividido pela resistência da carga novamente aqui, mais a resistência de saída RO, né, que aqui está indicada como ZO de 50 kΩ. Fazendo as contas, os cálculos, o ganho em carga aqui nesse caso é de menos 210,73 de ganho, né? O valor de ganho é um número adimensional, né? Obviamente, porque é volt por volt nesse caso. Letra C. Calcule o ganho de tensão com carga total, né? AV total. Então, anotamos aqui os valores, né, do ganho de tensão em carga. Então, o ganho de tensão total, AVT, é igual ao ganho em carga, vezes ZI, que é a impedância de entrada, dividido pela impedância de entrada mais RG, que é o valor que está indicado aqui. Então, a partir do valor aqui que anotamos do ganho em carga, vamos substituir o valor aqui, menos 210,73 vezes a impedância de entrada que está aqui indicada, 1 kΩ, dividido aqui novamente pela própria impedância de entrada, mais a impedância ou resistência RG, que é essa aqui de 1 kΩ. Fazendo as operações básicas aí de matemática, vamos obter o valor de ganho total de menos 105,36. Letra D. Calcule RO, que é o valor da resistência de saída, a partir da equação abaixo, essa aqui, que já obtivemos anteriormente, já mostrada, e compare o resultado com o valor especificado na figura abaixo. Então, essa equação, né, usa aqui a resistência de carga RL, o ganho sem carga, o ganho em carga. Então, fazendo as substituições desses valores que já calculamos anteriormente, então RO é igual a resistência aqui da carga, aqui está indicada aqui 2,2 kΩ, vezes aqui o ganho sem carga de 5.000, menos 5.000, dividido pelo ganho aqui em carga de menos 210,73, menos 1. Aqui, simplificando, né, vamos obter o valor de 50 kΩ, que está de acordo, né, com o valor aqui da impedância de saída de 50 kΩ. Então, esse é o último slide, né?
desta aula 26A. Então ainda tem a aula 26B e a C. Até!